Ah, chegamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Caraguatatuba, boa Boa noite, São noite. Sebastião, boa noite, Ubatuba. Boa noite, Boa Ilhabela. Vamos ver se noite. está tudo certinho aqui, não é? Boa noite, Angélica. Boa noite. A Boa nova, noite, a nova Pitágoras. membro da Boa noite, comunidade do Bruno. Ipiranga agora, que é a Bruna Boa noite. Guimarães, não é? Aí, Bruna. Aí. Seja Eu falei bem-vinda, para a Bruna Bruna. que ela está começando muito Oi. bem aí na cultura caiçara, porque ela está cercada Obrigada. aí da elite aí da cultura caiçara, que é o povo aí do Ipiranga, né? É o centro, o Ipiranga é o centro da cultura caiçara, porque está no centro da cidade, e é onde saíram as grandes lideranças da política da cidade da década de 50 e 60 também, né? E os grandes líderes da música, né? Que é a família aqui Sim. da Angélica, que é o Chico Vitorino, e o Anselmo, já pequenininho, já tocava, Antônio. o João Carlos Reis, Antônio que graças a Deus Vitorino. ainda está vivo, né? Daquele time antigo que tocava lá no Chico Vitorino, só tem vivo só o Anselmo, né? Desculpa, só o João Carlos Zenco, né? Não, meu pai não. O Anselmo está vivo no nosso coração. Boa noite, É, é. Bruna Guimarães, parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho dito aqui o seguinte: eu estou supondo que a Bruna Guimarães é uma nova liderança e uma liderança nova que está surgindo no grupo aí dos caiçara, que é preciso de molecada mesmo, do pessoal mais novo, para tocar esse barco da cultura caiçara, porque afinal de contas é um trabalho muito estressante, muito cansativo. E alguém já disse que o homem e a mulher têm prazo de validade, né? Então, a gente com, por exemplo, 60 anos de idade não tem essa pegada de jeito nenhum. Legal, Bruna, parabéns. Me fala um pouco de você aí, Bruna. Fala um pouco de você aí. Vamos lá. Eu sou Bruna Guimarães, eu sou daqui de Caraguatatuba mesmo, nasci daqui, porém não tive essa vivência toda caiçara, né, que eu estou tendo agora, conhecendo as pessoas, as histórias. E, na verdade, eu sou da área do teatro. Eu comecei com os meus 14 anos de idade pelas oficinas culturais da Fundac. Meu primeiro professor-diretor foi o Adibailson Cuba, que hoje é diretor de cultura em São Sebastião. E aí começou ali a minha vida na arte. Depois continuei nesse lugar do teatro sempre, e normalmente a gente que é artista acaba tendo que ser produtor também, né? Então você não tem uma grana para pagar um produtor para você, então você tem que fazer a peça, você tem que ir atrás da escola, fechar o público, cenário, figurino, tem que pensar em tudo. E isso a gente vai aprendendo, eu fui aprendendo na vivência. Meu DRT, por exemplo, de atriz, é de acordo com um portfólio de vida mesmo, né? Eu fiz um técnico no Senac de Pinda recentemente, de artes cênicas, de teatro, mas basicamente tudo que eu aprendi foi na prática, foi fazendo. Já morei em São Paulo 3 anos, participando de grupos de teatro também, fazendo sempre workshops, oficinas. Morei em Pinda, em 2019, inclusive, quando iniciou a pandemia, estava morando em Pinda, participando de 2 grupos de teatro e estudando no Senac. E aí foi quando eu tive que voltar para Caraguá e estava tudo fechado, não tinha editais abertos, né? Então eu acabei me reinventando, contando histórias no audiovisual. Mas isso nasceu a partir de uma busca. Comecei a fazer muitos cursos pelo Sebrae, principalmente de empreendedorismo, para sair desse lugar de artista dependente de um edital ou do Estado em si e alcançar essa autonomia, né? Que é tão desejada, acho que para mim, pelo menos, eu sempre quis essa autonomia de poder fazer meu próprio negócio, de poder expor minha arte e vendê-la também, né? E ser autossustentável. E basicamente foi aí que eu conheci o Ostinho de Ubatuba, que é mestre de fandango caiçara, e contando a história dele na pandemia. E aí comecei a ver as coisas do fandango caiçara, comecei a ver as lives, tive a oportunidade de ir no terceiro encontro
que teve lá em Guaraqueçaba, de encontro de fandangueiros, né? Então, nessa vivência que eu tive em Guaraqueçaba, foi muito forte, lá no Paraná. Foi muito forte para mim porque eu vi uma humanidade muito latente. As pessoas se ajudando por um bem comum. Então, essa coisa do multirão, essa coisa de todo mundo para realizar uma festa gostosa para todo mundo, sabe? Então, eu senti muita humanidade, muita comunhão. E aí, na hora, foi aquela coisa, ou eu venho morar aqui, ou eu transformo Caraguá, ou volta, né, a sentir isso em Caraguá. Não sei, eu nunca senti pertencente a uma cultura de raiz, eu sempre me senti vira-lata, inclusive queria ir embora para o Nordeste, porque eu sentia falta de cultura, e eu acho que essas histórias, por exemplo, Sebastião Isidoro, nunca ouvi falar, eu acho que isso tinha que estar nas escolas. Eu, enquanto jovem, né, na época, não agora mais, mas tinha que ter ouvido falar da minha história, do meu território, das pessoas que fizeram história nessa cidade. Então, acho que ficou muito perdido isso. E eu percebo que o Ubatuba, até mesmo nesse livro que eu peguei com o Pedro Caetano, o folclore do litoral norte, ele é muito forte aqui, Ubatuba e São Sebastião. E Caraguá não tem muitos relatos, tanto quanto, né, Ubatuba e São Sebastião. E aí veio essa busca de preciso entender a minha história, preciso conhecer as pessoas que têm essas histórias, o que tem de cultura caiçara ainda na minha cidade, o que não tem e pode ser resgatado, e basicamente veio dessa ansiedade, que eu sou uma pessoa bem ansiosa e vou fazendo tudo de uma vez também. Então, até nos cursos do Sebrae eles falam que eu sou, eu ouvi falar que eu sou do fazejamento, que eu vou fazendo, eu não tenho um planejamento. Então, eu estou desenvolvendo essa parte também para aprender a fazer um planejamento profissional. A Bruna é a 1000 km por hora, né? Uma menina ultra acelerada. Nem fale. Essa é uma bênção. Se cruzar com algum psiquiatra, ele vai querer te dar algum... aí que está o negócio, né? Se não fosse os loucos, que seriam do mundo, não é verdade? Mas o que é legal aqui, Bruna, primeiro lembrar que hoje, né, comemorando o aniversário da nossa vozinha querida, né? Quem é a nossa vozinha querida? É a querida cidade de Ubatuba, que tem aqui a Ana, que é uma mestre. A Ana é uma pessoa que você tem que conversar muito, que a Ana é uma grande, atua muito em todos os grupos folclóricos de Ubatuba. Inclusive, ela tem um ponto acima aqui de todos nós nesse aspecto, até porque ela é comadre do Ostinho, né? Não é qualquer um que pode ser comadre do mestre Ostinho, e amiga do gato, de toda essa turma aí. Mas então, e hoje está fazendo o aniversário, Ubatuba 384 anos, e Ubatuba é nossa vozinha, né? Eu já briguei lá, porque eu criei o grupo Memória de Ubatuba. Um dia os caras vieram me encher os pacovados, dizendo, você não é de Ubatuba. Eu disse, rapaz, Ubatuba é nossa. Ubatuba é a nossa vozinha do litoral norte. Então eu respeito o povo de Ubatuba, mas Ubatuba também é minha, né? É nossa mãe. Mas o que eu quero lembrar aqui de Ubatuba é a que tem a cultura mais forte do litoral norte. Mas aí ontem o Gilvan e a Ana estavam lembrando, aí fica o exemplo para você, Bruna, que é o seguinte: quem deu o pontapé inicial para que a cultura de Ubatuba saísse do limbo e viesse para frente foi um jornalista, um locutor, um radialista, o Ney, né? Depois a Ana fala um pouco sobre ele. O Ney que chegou lá em Ubatuba em 82, 83 e pegou aquilo e transformou. Ou seja, você foi no lugar certo. O Ostinho falou uma vez sobre Ipiranga que um dia ele passando por ali para fazer um carnaval lá na prainha, ele falou, aqui tem fandango, né? Então ele sentiu os espíritos que estavam ali dos fandangueiros antigos, ali do Tio Isidoro, do Chico Vitorino, de todos aqueles caras, falaram para ele, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então, estamos no caminho certo, né? Aqui também nós estamos com a Dorcas, né? Que
A mãe dela foi a maior doceira de Caraguatatuba, que lá do Porto Novo, também na nossa líder aqui do programa. Então, Bruna, muito legal isso daí, e isso mostra que é o seguinte, tudo tem que ter um começo, né? E você está fazendo realmente aí, devido à sua energia, esse trabalho legal aí, porque precisa de tacar fogo na boneca mesmo. Essa é a literalidade da coisa. Então, eu acho, e aquilo que eu falei, você está muito bem acolhida. Sobre a questão da cultura caiçara, existem questões elementares, básicas que a gente não sabia. Olha, eu estou lá no Facebook há muito tempo escrevendo sobre as lembranças da gente de Caraguatatuba antiga, tal. Um dia a Angélica me deu uma catracada, né? Eu agradeço a ela por isso. Porque eu chamava o bairro de Ipiranga de Risca-Faca, achando isso engraçado. E a gente nem sabia o que era realmente o Ipiranga, a importância desse bairro, assim, e a importância do nome, porque as pessoas não sabem que eu sempre digo para minhas filhas assim, eu dizia, olha, uma brincadeira que é para você que ofende o outro não é brincadeira, né? Então a gente não sabia que isso era altamente preconceituoso e que causou sérios problemas. Então, ou seja, aí você está ao lado de quem lá? Você está ao lado lá da nata ali do bairro ali, né? A Iracema, essa fantástica escritora, que tem um trabalho maravilhoso, digno de todos os elogios. Eu queria ter todos os livros da Iracema, né? Fotógrafa, retratista da praia, a Angélica ali, e o Tião Purissa também, eu acho que você deve colar muito nele também, que é uma pessoa que tem muita informação sobre a música ali, né? Inclusive, você deve falar para ele, Angélica, você que... porque lá eles são todos meio sobrinhados, né? A Angélica é sobrinha na prática, é sobrinha do Tião. Um dia eu fui brincar. Ofendeu o Tião por isso, na frente da Angélica. De brincadeira, a Angélica falou negativo, não fala mal do meu tio, não. Nem de brincadeira, você fala, no nome desses caras aí, dessa caiçarada antiga, é sagrado. Então o Tião tem que levar, inclusive, Angélica, falar para ele levar o machetinho dele, para ele estrear o machetinho dele lá. Então, realmente, Angélica, isso é uma coisa muito importante, esse trabalho que você está fazendo, Bruno. E você está muito bem focada. Então, agora nós podemos falar deste evento, e você conte com o meu apoio pessoal, com o apoio da Cancioneira Caiçara. A Dorcas, com certeza, vai estar lá, fazendo as fotografias, fazendo a cobertura. A Ana também, o Joban. Mas agora vamos falar um pouco desse evento. Na verdade, a pandemia te empurrou para o fandango, não foi isso? Você ficou sem o que fazer, mais ou menos isso que você me contou, né? Essa história aí. E foi cair logo lá na casa do... Foi porque eu me aproximei das histórias das pessoas. Falar. Foi a pandemia que me fez criar a Plantadeira de Histórias, né? A Plantadeira de Histórias, que hoje é a minha marca, enquanto produtora, até nas matérias eu coloquei, produtora cultural Plantadeira de Histórias, que é um nome que eu quero, eu até patenteei já, então é isso, é a Plantadeira de Histórias. Onde eu conto as histórias reais das pessoas, e isso me aproximou das pessoas, que aí me aproximou do fandango, que aí me aproximou de mim mesma. Então, contar a história do outro fez essa descoberta, que é um fio que você vai puxando, né? E vai achando, até hoje o Felipe Leite falou assim, usou esse termo, é um fio que você vai puxando. E o Felipe, inclusive, que é diretor de cultura da Fundac, ele vai estar lá, ele está com todo o apoio, assim, também. A gente conseguiu muitos apoios. Eu sinto que, eu mesmo, se você for pensar, eu não estou fazendo, no evento em si, eu não vou fazer nada. É só um link. O que eu fiz? Linkar as pessoas. Porque as pessoas já têm as suas potências, né? Já são incríveis no que fazem e já é natural para elas. Então, o que precisava, eu acho que é produção mesmo. É linkar setor público, setor privado, essas pessoas que vocês estão me apresentando, né? Trazer elas para a cena, colocá-las em foco. Eu acho que o trabalho é esse, é mais de linkar, porque a atração mesmo não é com vocês. É com os artesãos, com os caiçaras, com os pescadores. Então, você quer falar um pouco da programação? Como é que rolou essa história? Que já teve o primeiro, né? Quem que vai ter sábado aí?
Então, dia 30 agora... Bom, no primeiro, a gente fez uma oficina de fandango caiçara com Ostinho. O primeiro foi isso, foi o mês passado, primeiro sábado. Foi uma oficina de fandango com Ostinho, onde o pessoal ali também que estava presente já experimentaram, tocaram, dançaram. E aí, depois, uma conversa que eu puxei a respeito da importância da cultura dentro do turismo. Que é uma conversa, inclusive, que está sendo muito falado sobre turismo criativo, turismo comunitário, e até porque essa volta, né, desse retorno do turismo, da economia e tudo mais, ele tem que ter um certo zelo. Então, quando não dá para fazer grandes eventos agora. Então, assim, a gente tem que olhar, eu olho pelo fortalecimento da cultura e também olho como, para ser autossustentável, é possível também. Os turistas, eles gostam de vivenciar. Quando você vai viajar para uma cidade, você quer conhecer a cultura daquela cidade. Então, eu também penso com um olhar mais de empreendedora também, não só de artista, né? Mas que isso é atrativo. Esse movimento vai atrair pessoas e vai gerar renda para as pessoas que estão envolvidas, que é a transformação ali do território, né? Então, você acaba ajudando todo mundo. O turista que vai ter uma experiência incrível, porque a experiência que eu tive em Guaraqueçaba marcou minha vida. E aí eu tenho certeza que as pessoas também vão ser marcadas por essas que a gente vai estar fazendo. E também a transformação econômica, né? Da cidade. Realmente Então é isso que eu penso. Sobre o próximo encontro, ele foi ganhando... Pode falar, Bruno. Próximo encontro vai ser sábado agora? Pode falar. E agora, o próximo encontro vai ser sábado agora, a partir das 10 horas, ele vai até às 18. A programação, vamos lá, eu peguei minha cola aqui, porque o negócio foi crescendo, o caldo foi engrossando, e aí vamos lá. Das 10 ao meio-dia, vai ter exposição de instrumentos característicos do fandango caiçara, com o Ostinho de Ubatuba, o Pedro Caetano e a Fabricaria Caiçara de Ubatuba também. Inclusive, eles me acabou de mandar umas fotos de remo. Exposição de artesanato com a Angélica Santos, Jefferson Ferreira e a Fabricaria Caiçara. Exposição literária com Pedro Caetano, a Regina Nascimento, a Cacá Nascimento e a Seninha, a Iracema de Jesus. Exposição de artes visuais com o Arnaldo Passos, que foi o Pitágoras que mandou para mim em contato. Você tem que chamar o Arnaldo. Enfim, vamos juntando. Bate-papo com eles, com vocês, né? Artesãos, escritores, músicos, fandangueiros, caiçaras e pesquisadores da cultura caiçara. Já a parte da tarde, da 1 às 18, a gente vai ter uma oficina de fandango caiçara com Ostinho e apresentações de 2 grupos de fandango, que é o Ciranda Caiçara e do Mestre Pedrinho. Então, é o dia inteiro, assim, né? Vai ser cultura caiçara. A Angélica vai levar fotografias também, vamos fazer um varal com as fotos. É esse momento de entender o que ainda existe, inclusive, por eu não conhecer todo mundo, eu até peço ajuda para chamar as pessoas que vocês conhecem, né, que tem a ver, que está dentro desse lugar da cultura caiçara, de estar indo ali. Bruna, lembrar que muita gente aí, em matéria de literatura, de outras artes, ficaram de fora dessa, mas, portanto, procurem a Bruna e vão lá, porque haverá outros eventos e outras exposições. Eu acho até interessante, viu, Angélica? Embora vocês continuem sendo ali a capital do fandango, é interessante até levar, fazer com que esse trabalho rode para os bairros também, não é verdade? Porque daqui a pouco precisa começar a fazer a caravana, porque foi o que nem Martins, né, Ana? O Ney Martins fez a caravana da cultura caiçara em Ubatuba. A Ana pode explicar um pouco disso daí. É muito interessante, quer dizer, porque precisa levar isso daí. Agora, por exemplo, dia 5 me chamaram, a escola do Tinga, me chamou, a professora de história, que eu fazendo um trabalho interessante, me chamou lá para falar um pouco da minha vivência no Tinga, na década de 60. Minha história lá, tal, que eu escrevi, eles acharam bonito. Então, quer dizer, é preciso que, por exemplo, o bairro do Tinga, que é um bairro mais caipira, é preciso que ele tenha acesso, né, Ana? Eu morei e lá. A Ana fala
né, do Ney Martins e a caravana da cultura caiçara. Chegou o caiçarinho aqui, ó. Netinho aí do... Oba! O Noah. Surfista e pescador. Ele pesca em toque-toque pequeno. Isso! Ele pesca lá em toque-toque grande, ó, me repreendendo aqui. Pescador do toque-toque. Pesca de rede. O pai dele. Esse é o seu neto, né, Zé? Toque-toque. Essa é a Ana Luísa. É da família Facchini. Da família Facchini, que legal. É minha neta também. É neta também. Lorival Facchini. É um dos festeiros, junto com meu avô, Lorival Facchini. Ela é bisneta. O Lorival Facchini era festeiro também, aí? Em falar em... Você quer fazer alguma pergunta? Vamos lá, vamos dar uma pergunta. Vai lá. A gente decidiu essa... É importante falar da homenagem, né? A Angélica vai tá falando um pouco sobre essa vivência, a memória que ela tem, o que ela sabe em relação às festas de São Pedro Pescador, né? Que o seu Sebastião... Imagina, tamo junto. E aí, então, falar um pouco, né? Porque, por exemplo, eu não conhecia. E tem esse espírito que eu falei que eu vi em Guaraqueçaba, né? Da comunhão, das pessoas se ajudarem, né? Vários alimentos, todo mundo fazer. De não ter essa coisa muito comercial, né? Ela é mais tribal, né? Eu tenho a história que eu escrevi, que não é minha. Eu entrevistei o Tiãozinho, depois eu vou passar para você, que é a história da música lá. Porque é muito interessante. O avô da Angélica e o pai da Angélica, já na década de 50, 60, estavam fazendo choro lá. Então, a história, que se você puder ouvir o Tiãozinho no dia, colocar ele para falar um pouco, entrevistar, porque o Tiãozinho é o que tem a melhor memória disso daí. Né? Porque a gente tinha imaginado que o choro tinha começado em Caraguatatuba na década de 80. Né, no tempo que o Joãozinho começou lá tocando, mas na verdade não é isso. Seria muito interessante, Angélica, se o João Carlos Zenco fosse pessoalmente lá, Bruna. O João Carlos Zenco é o último remanescente que tocou no grupo do avô dela, do Chico Vitorino. Né? Então a Angélica pode... Meu vizinho, mora perto. Mora perto aqui, eu vou falar com ele. Mora perto de casa, eu vou falar com ele. O João Carlos Zenco até... Porque, veja, o Tião, na época, ele mesmo relata, o Tião, na época, não era ainda músico, ele estava começando na música. Mas ele relata que o João Carlos Zenco é o ano que está vivo, né? Entendeu? E é muito importante relembrar essa história, que pode ser até que ele saiba alguma coisa do anterior ainda, do fandango, né? Que existiu, né? Então, hoje eu conversei com a Carmen Nepomuceno, que era filha de Sebastião Mariano Nepomuceno, que era prefeito em Caraguá. E ela tem uma história todinha sobre as danças, sobre o pai, sobre tudo. Inclusive, que ele morreu ali no Camaroeiro, chegando com as suas redes nas costas. Eu contei para a Bruna essa história. E quem pegou o corpo dele foi o meu avô e meu tio Reinaldo, que eram 2 irmãos, Reinaldo Isidório e Sebastião Isidório. Pegaram o corpo do seu Mariano e levaram para a casa dele. E eu fui na casa dela hoje, a Carmen Nepomuceno, filha dele. A Carmen está com quantos anos? Oi? 70, acho. 70 anos. Mas ela é forte, sabe? E eu estive lá na casa dela para saber um pouco mais. Ela disse que ela até cantou e dançou. Bruna, o fandango, o caiçara, a importância do Tião Mariano em Caraguatatuba, o Tião Mariano, ele foi prefeito, foi vice-prefeito, e ele e o irmão dele, o Saturnino, foram grandes líderes, e tem o da família, que é aquele que a gente precisa pesquisar, que é o que está meio desaparecido aí, que é o Dito Camaroeiro, que era acho que era o mais pobre da família, que tomava todas, tal.
Mas o Tião Mariano, por exemplo, Bruna, ele vem a ser o avô. Primeiro lugar, ele era pescador. Segundo, ele era comerciante e líder político. Sim. Ou seja, enquanto na década de 70 em diante começou uma discriminação contra o bairro, quando colocaram o apelido de Risca, na verdade o Ipiranga era o centro político, porque dali vinha as lideranças. Vinha do Ipiranga e vinha do Massaguaçu, o Altamir Tibiriçá Pimenta, que era do Massaguaçu, e vinha do Porto Novo, os bairros caiçaras que predominavam. Aí, de repente, quando talvez começou a Caraguatatuba se tornar uma cidade caipira, porque num determinado momento, com o crescimento da fazenda dos ingleses, Caraguatatuba passou a se tornar uma cidade caipira, né? Caraguatatuba, em determinado momento, talvez na década de 60, tivesse 50, tinha mais caipira do que caiçara já. Até engraçado, por isso que a área de curtida, a gente curtia a vida, tal, era na praça, não era na praia, né? Então, mas o Tião Mariano tem esse papel importante, então só para relembrar, para linkar o Tião Mariano com as pessoas modernas de Caraguatatuba, então, por exemplo, o Tião Mariano, o Wilson Carvalho, que é o primeiro oculista da cidade, né, o primeiro médico que estabeleceu, se formou em São Paulo, depois veio para Caraguatatuba, se instalou aqui. O Wilson Carvalho, o Beto Quesada, são netos do Tião Mariano. Sim. O seu Carolino Garrido, né, era cunhado do Tião Mariano, se não me engano, né? E toda a família ali do Osíris Nepomuceno Santana, ou seja, toda a família Nepomuceno em Caraguatatuba é muito grande. Mariano Nepomuceno Carvalho, que é o Marquinho, professor de matemática, não é? O Marquinho, o Beto Queixada, a Ótica Ponto de Vista, o Wilson Carvalho, o Carola, ou seja, a família é muito grande e muito referencial na cidade, né? Referencial eu sei. O meu bairro tem 3 ruas, é um bairro pequeno, mas eu sei a história de cada um dos moradores, sei de tudo, porque eu convivi na casa de todo mundo, então tem muita história legal, essa história do Mariano, que era esse prefeito, ela é muito incorporada, Bruna, eu vou estar levando você lá na fonte, para você tá sabendo um pouco mais sobre, sabe, essa cultura. E aí temos aqui também a família dos Timóteo, também temos aqui a família do Timóteo, no nosso bairro, Timóteo do Rosário, uma família grande em Caraguá. Né? A família do... Sim, Leopoldo ele era daqui do bairro, depois ele foi para o Rio do Ouro. O vô Leopoldo conviveu com a gente na infância. Ele é dançarino de congada. Congada e folia de reis. E hoje a Carmen dançou para mim, para mostrar como é que era. Eu fiquei muito feliz. Falei, Carmen, vamos fazer uma apresentação lá na praça, lá, que ela dança e canta. Ela dança a dança, a folia de reis, e ela dança com o pé, catira. A dança catira. E ela falou que tem um bambu, né, um caniço que fala e pula para lá e pula para cá e mistura tudo.